Essa região. 10h18. A gente vai falar um pouquinho de saúde agora, Felipe? Sim, nós vamos dar atenção agora ao Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha brasileira destinada à conscientização sobre a importância da saúde mental. A escolha do mês de janeiro não é aleatória, tá? Por ser o primeiro mês do ano, janeiro simboliza novos começos e é tradicionalmente um período em que as pessoas estabelecem metas, refletem um pouco sobre as suas vidas. E a cor branca, né, escolhida para essa data, ela representa uma folha em branco, pronta para ser preenchida com novas histórias e projetos, reforçando a ideia de recomeço e renovação também. A diferença, Aline, entre o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo é que o Setembro Amarelo, criado em 2015, foca especificamente na questão do suicídio, na prevenção do suicídio. E o Janeiro Branco aborda a saúde mental de uma forma mais ampla, né? Outros aspectos do bem-estar psicológico e emocional. Inclusive, pauta importantíssima, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora com a Érica Tonon Lobo, psicóloga responsável técnica do Serviço de Psicologia Aplicada do Unisal Campinas e também psicóloga ocupacional no Hospital da PUC Campinas. Muito bom dia, Érica, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim, tudo certíssimo. Bom dia. Tudo certo, tá bom, Érica. tá ótimo. Érica, a gente queria começar perguntando, então, se em 2025 você avalia que as pessoas têm cuidado mais da saúde mental, se essa tem sido uma pauta na vida das pessoas. Sim, eu acredito que as pessoas estão buscando mais, né, os serviços relacionados à promoção e até prevenção, né, dos adoecimentos psicológicos e doenças mentais. A gente vê ainda um pouco de preconceito, né, por algumas pessoas, ou eventualmente quem nunca sofreu por isso, quem nunca teve algum familiar, alguma pessoa próxima passando por alguma questão emocional, eventualmente não sabe, ou não valida isso, né, de uma forma tão efetiva, mas sim, eu acredito que depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a buscar mais esse serviço e esse apoio psicológico. Ainda hoje, Érica, quais são os principais estigmas e tabus assim em relação à saúde mental do seu ponto de vista? Tem essa questão, acho que ainda tem uma questão bastante forte com relação à medicalização, né? Então, as pessoas normalmente têm um pouco de receio de serem medicadas, com aquela questão de ficarem dependentes do medicamento, e também por serem medicamentos mais caros. Normalmente, os remédios para essas questões emocionais, psicológicas, eles são realmente mais caros, mas hoje em dia a gente tem alguns suportes, alguns subsídios do governo, e também a gente tem a inovação, né? Essa parte tecnológica das empresas farmacêuticas, no sentido de fazer medicamentos que não instituem tanto essa questão da pessoa ficar dependente. Então, a grande questão é você seguir exatamente o tratamento. Então, muita gente busca, né, esse apoio psicológico, busca o psiquiatra normalmente primeiro, antes de buscar um psicólogo. Isso não é ruim, mas pelo menos a pessoa está buscando alguma coisa para esse apoio. Mas o que acontece muito é que a pessoa às vezes abandona o tratamento no meio do caminho, porque não quer ficar falando que toma medicação, ou porque já acha que ficou bem e aí acha que pode já parar o medicamento, e aí ela faz essa pausa ou essa parada abrupta sem o acompanhamento do médico, que é fundamental. Então, isso é muito ruim. Exatamente, um trabalho que deve ser feito em conjunto, né, para as pessoas que necessitam ali da medicação, juntamente com a parte da psicoterapia também. Exatamente. Então, assim, a gente vê que às vezes a pessoa não consegue ver o limite, né? As pessoas acham que. Eu tenho recebido muitas pessoas falando assim: eu sempre fui forte, sempre consegui dar conta sozinho, por que agora uma coisa menor está me fazendo sentir tão mal e eu já passei por tantas coisas maiores antes, né? E aí as pessoas demoram, às vezes, para buscar esse apoio, e aí quando buscam, já vão direto no psiquiatra e, eventualmente,
ou por não terem conhecimento, ou por não ter tempo, dinheiro, porque tem um investimento também nessa questão da psicoterapia, mas é fundamental, né? É um apoio que a gente precisa e realmente precisa ser profissional. Então, precisa buscar uma pessoa realmente gabaritada, que tem os estudos, que se cuide também, que faça esse trabalho com cuidado, né? Porque é uma coisa fundamental hoje a saúde mental. Aham. Érica, 7 de janeiro, nesse comecinho de ano, a gente tem falado muito sobre o chamado Vision Board, principalmente nas redes sociais, que na verdade é um quadro físico em que a pessoa coloca algumas das realizações que ela gostaria para o ano, seja em fotos somente ou também em texto. Eu queria te perguntar até que ponto algo nesse sentido pode ser algo bom ou pode ser algo prejudicial. Você colocar ali as suas metas, né, de uma forma muito mais visível e muitas vezes são metas assim bastante ousadas, né? São sonhos grandiosos. Como é que você avalia que isso pode ser bom ou ruim? Eu acredito que assim é muito de cada um. Acho que cada pessoa tem os seus rituais, aquilo que é importante. Eu acredito que colocar metas, né, se planejar para um ano seja importante. Então, o que que você gostaria nesse ano? Quais são os seus principais objetivos? Mas fazer isso com autocompaixão também. Então, a gente procurar se conhecer. Por isso que a terapia também é importante, né, Aline? Porque a gente se conhecendo, a gente sabe quais são os nossos limites, aquilo que a gente consegue de uma forma mais fácil. Se eu sou uma pessoa que procrastino muito, por exemplo, eu colocar uma coisa com menos tempo, esse tipo de coisa, pode ser um tiro no pé, como você falou, pode ser pior do que melhor. Então, a gente precisa colocar, é importante, né? Se a pessoa gosta, se ela se projeta dessa forma, colocar imagens ou escrever, enfim, mas de uma forma que seja atingível, né? Que sejam metas que a pessoa consiga atingir, ou então dividir em pequenos passos, né? Então, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, porque hoje a gente é estimulada a dar conta de tanta coisa, aí tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que estudar, tem que trabalhar, cuidar da casa, enfim. Então, são muitas demandas e às vezes a gente se coloca essas metas meio que muito agressivas nesse sentido, e aí às vezes a gente não consegue cumprir. E isso realmente pode ter um efeito ao contrário do que a gente precisa, né? Agora, doutora, muita gente vê a saúde mental como um preconceito, ou tem preconceito em ver a saúde mental, já pensa imediatamente, pessoa que fala que está cuidando da saúde mental é porque está com depressão, é porque quer fazer alguma coisa. E a história não é bem essa, né? A saúde mental, ela não é apenas depressão, como a gente estava comentando aqui desde cedo, né? Uhum. Na verdade, o Brasil é um país muito ansioso, então a gente tem índices bem agressivos com relação à ansiedade. Então, a gente vê chegando nos consultórios e nas empresas e tudo isso, as pessoas muito ansiosas e também depressivas. Eu acredito que muito desse preconceito é falta de informação mesmo, ou aquilo que eu falei um pouquinho antes, com relação a não ter experiência nessa área, por exemplo. Eu nunca conheci ninguém que teve, eu nunca tive que dar um suporte para um familiar. Quando a pessoa já teve alguém, né, com depressão na família ou bem próxima, a pessoa sabe que não é brincadeira, que não é frescura, que a pessoa não está fazendo porque ela quer. A depressão é uma doença grave, inclusive, né? Então, mais cedo vocês estavam falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Então, para que não chegue nesse ponto, o que que a gente pode fazer para apoiar essa pessoa, né? Se eu não tenho nenhuma informação, eu vou buscar algum lugar. Então, a gente tem políticas públicas hoje, a gente tem leis que foram sancionadas recentemente, né, tanto as empresas, né, quanto a parte das políticas públicas mesmo, a gente como sociedade civil buscar alguma coisa nesse sentido. E se a pessoa às vezes fala, eu não tenho rede de apoio nenhuma, eu já vi jovens em escolas que falam que não tem estrutura familiar, que moram em lares, enfim. Mas sempre tem um professor, um vizinho, alguém que você possa pedir um apoio e essa pessoa, de repente, ser essa ponte, sabe? Fazer essa mediação até você chegar num lugar onde você possa ser ouvido, onde você possa ser acolhido. Uhum. Érica, a gente sabe que não tem uma receita pronta, mas se a gente fosse perguntar algumas dicas para cuidar melhor da nossa saúde mental de uma forma mais prática, no dia a dia, o que que você recomendaria? Eu acho que o principal é essa questão da gente avaliar o nosso limite, em todos os sentidos, assim, de tarefas, de trabalho,
Porque o que chega muito também são pessoas que falam assim, eu sempre fiz pelos outros, né? Eu sempre fiz muito pelos outros e acabei me negligenciando e agora eu tô aqui, ninguém tá por mim. Então, não que a pessoa goste de fazer isso, mas a gente, às vezes, funciona de uma forma que acaba tendo um benefício, que a gente fala benefício secundário, alguma coisa que às vezes para a pessoa também é bom. Então, ela faz para o outro, porque para ela também é importante. Mas nesse sentido, saber tentar achar esse equilíbrio, né? Então, acho que a primeira coisa é esse autoconhecimento para poder dizer para a pessoa, até aqui eu posso ir, ou aqui eu vou precisar falar não, aqui eu vou precisar me colocar. Claro que tudo pode ser falado e tudo tem formas e meios, né? Não é porque a gente precisa se respeitar que a gente vai ser, sei lá, grosso, rude com as pessoas. A gente pode falar isso de uma forma mais assertiva, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é isso, tentar se conhecer um pouco para equilibrar e saber até onde a gente pode ir ou não. E aí as outras questões, que é o que a gente fala, que no senso comum já está mais acessível, né? Que são as questões do dia a dia que é importante a gente administrar. Por exemplo, tem algumas coisas que fazem bem para a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Por exemplo, não esperar só o fim de semana ou as férias, ou, não, quando eu for viajar, quando eu tiver essa casa, né? Porque hoje em dia com as redes sociais a gente se compara muito, a gente vê pessoas fazendo muitas coisas legais e a gente quer fazer o que os outros estão fazendo, mesmo que aquilo não seja legal pra gente, né? A gente fala, nossa, a pessoa tá na praia, eu queria estar na praia. E às vezes eu nem gosto de mar, de água, né? Então a gente se pega muito nessas questões. Então, fazer pequenas coisas no dia a dia que gerem prazer, que tragam satisfação, que sejam coisas mínimas, sei lá, tomar um sorvete logo depois do expediente, ou mandar uma mensagem para alguém que faz tempo que eu não mando, poder ver uma série, sei lá, no meu momento de intervalo, enfim, aquilo que preenche um pouquinho para a pessoa e não ficar esperando, não, só quando for o aniversário dela a gente vai sair para jantar. Fazer um almoço legal num dia aleatório, aquilo que te faz bem e que você possa compartilhar com as pessoas ali ao seu redor também. Tá respondido aqui pro Marcial também, né? O Marcial perguntou se as redes sociais estão prejudicando a saúde mental do brasileiro. Já tá auto-respondida a pergunta, né? Nessa própria fala da Érica. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Ver a rede social, ok, como um momento de distração, mas tem que ter cautela, né, doutora? Sim, é exatamente isso. A gente vê e tentar colocar um limite. Os adultos devem tentar fazer isso de uma forma, porque aquilo que é gostoso, que vai passando o tempo, a gente não consegue parar, né? Aquilo que gera prazer, que a gente vai falando, só vou ficar rolando aqui sem me preocupar com muita coisa. Mas colocar um limite também nas redes sociais é importante e tentar focar em coisas que agreguem, né? Que seja importante. Lógico que a gente vai ver notícias ruins, a gente vai ver as pessoas falam, nossa, hoje está acontecendo mais coisa ruim, ou a gente está tendo mais acesso e as coisas chegam mais rápido, né? Então, acho que tem essas questões para a gente pensar e aí fazer esse filtro, né? O que para mim é importante, o que é legal de eu ver, nesse ponto aqui já não é tão legal, vou deixar de seguir essa pessoa. Enfim, a gente poder identificar aquilo que faz bem e aquilo que faz mal e se policiando e ficar atento com isso, né? Exatamente, Érica. Érica Tonon Lobo, psicóloga responsável técnica do Serviço de Psicologia Aplicada no Unisal Campinas e psicóloga ocupacional no Hospital da PUC Campinas. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Érica. Imagina, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada, viu? Um ótimo ano para todos. Obrigado para você também. 10h32. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de janeiro de 2025. O dólar comercial opera em baixa. No pregão de hoje, os investidores aguardam a divulgação de novos dados da economia dos Estados Unidos, sobretudo do mercado de trabalho. O desempenho pode ser determinante para as